Olá, querido amigo. Muito bom podermos estar novamente juntos nesse vídeo que traz o resumo da lição da Escola Sabatina número 4. Esta é a lição que estamos a estudar esta semana, lição que tem como tema Ofertas para Jesus. Mas antes, eu gostaria de convidar você a colocar o gosto nas nossas páginas, tanto no Facebook como no YouTube, para poder acompanhar estes e outros conteúdos que têm sido produzidos pela União Nordeste de Angola. Aliás, eu também convido você a poder partilhar para que outros também possam poder acompanhar esses conteúdos. Como eu disse, a lição desta semana tem como tema Ofertas para Jesus. O verso áureo vem do livro de Salmos 116, verso 12 a 14. Davi disse o seguinte: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Erguerei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Eu vou falar já daqui a pouco desse verso áureo, mas antes eu gostaria de partilhar com você alguns princípios práticos que a lição abordou durante a semana que devem nos orientar na medida em que pensarmos em ofertar para Deus. Nota, o primeiro princípio que a lição chamou a atenção durante esta semana é a motivação. O que nos motiva para doarmos a Deus, o que nos motiva, o que está por trás do nosso ato de trazer ofertas para Deus. Na verdade, entre muitas motivações, nós devemos ser motivados pelo amor. Sim, o amor que deve ser o reflexo da presença de Cristo em nossos corações. Apenas esse amor deve conduzir as nossas ofertas. Nós precisamos entender que ofertas na experiência cristã não é um tributo, um imposto que nós pagamos para apaziguar a raiva de um Deus. Não, nada disso. Pelo contrário, ofertas, elas são apresentadas a Deus como um ato de gratidão pelo que Deus tem feito por nós, especialmente pelo maravilhoso dom da salvação que Ele nos oferece de graça através da fé em Cristo Jesus. O segundo princípio que a lição enfatizou é que nossas ofertas devem ser proporcionais às bênçãos que Deus nos deu. Isso mesmo, Deuteronômio capítulo 16, verso 17, diz que cada um deve ofertar segundo a bênção que Deus nos concedeu. E eu gostaria de citar aqui algumas outras passagens. Por exemplo, 1 Coríntios 16, verso 1 a 2, Paulo diz que nós devemos preparar nossas doações segundo o que Deus nos tem feito prosperar, segundo o sucesso de cada um. E o livro de Levítico, capítulo 1, que para mim é o capítulo que apresenta a proporcionalidade de maneira simples, diz que cada um deve ofertar segundo suas possibilidades. Quem tiver boi deve trazer boi, quem tiver ovelha deve trazer ovelha, quem tiver cabrito, pomba, rola, deve trazer a bênção que ele tiver. Cada um segundo a bênção que tiver recebido de Deus. Nossas ofertas devem ser proporcionais. Isso aqui implica que nossas ofertas não devem ser quantitativas, mas percentuais. Nós vamos aqui gravar um outro vídeo que vai explicar sobre como ofertar percentualmente a Deus, mas ao invés de definirmos quantidades, nós devemos definir percentagens proporcionais às bênçãos que Deus tem colocado nas nossas vidas. Assim como o dízimo é 10%, nós também devemos definir uma percentagem para passarmos a ofertar regularmente em resposta às ofertas de Deus nas nossas vidas. Um outro princípio também que a lição trouxe é que Deus, assim como Jesus naquela época do Novo Testamento, esteve observando aquela viúva e outros adoradores no templo, Deus também observa cada um dos ofertantes que sábado após sábado ou um outro dia da semana se dirige à sua presença para trazer-lhe ofertas. E eu aqui traria algumas reflexões sérias para nós. Quão certo estamos nós de que Deus de facto tem aceito nossas ofertas, que diária ou semanalmente temos apresentado ao Senhor como gratidão pelos seus feitos? Estamos nós certos de que desde o primeiro dia até hoje todas as nossas ofertas foram aceitas
feitas por Deus? E se não foram, por que razão? Um outro princípio que a lição também trouxe e podemos aprender da experiência daquela viúva é que, independentemente de quão corrupta estiver a liderança, como esteve a liderança eclesiástica na época daquela viúva, o sistema de dízimos e ofertas é uma questão de fidelidade a Deus e não uma questão de fidelidade ou lealdade aos líderes religiosos de uma determinada igreja. Pelo contrário, a nossa lealdade em dízimos e ofertas tem que ver diretamente com o nosso relacionamento com Deus e não com meros seres humanos, e não importa quão corrompidos eles estiverem. Isso não é uma desculpa para a liderança, todavia é uma chamada de atenção para aqueles que colocam a risco seu relacionamento com Deus por conta dos pecados e dos problemas provocados muitas das vezes pela liderança. Finalmente, as nossas ofertas, segundo a lição desta semana, devem ser voluntárias. E aqui é preciso entender que quando a Bíblia fala de voluntariedade nas ofertas, a Bíblia não está a dizer que as nossas ofertas deveriam ser opcionais, dependendo de cada um, segundo o seu coração. Pelo contrário, como disse a lição, ofertar voluntariamente a Deus significa ofertar com um coração cheio de amor e com alegria, obedecendo ao Senhor e em lhe dar o máximo daquilo que nós podemos apresentar para Ele. Meu querido amigo, essa é a lição que nós tivemos durante esta semana. Agora eu vou terminar chamando a tua atenção novamente para o verso áureo da lição desta semana. Veja o que Davi disse: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. Sabe, esta semana eu estive a refletir um pouquinho sobre o ar que nós respiramos. Dizem aqueles que estudam, e segundo o site Centro Eco, um site brasileiro, nós diariamente inspiramos 17 mil litros de ar. Já imaginou quanto custaria 17 mil litros de ar? Quanto precisaríamos pagar? Todavia, nós temos isso de graça. Não precisamos pagar. Só para você ter uma ideia, só 1 litro, pelas conversões que eu fiz, daria pelo menos 1 litro mais de 200 mil kwanzas. Agora imagine o que é multiplicar esse valor por 17 mil. Daria uma quantia monetária enorme, e isso apenas por um dia. Imagine quantos dias de vida você já teve. Como Davi diz, que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. Unicamente o coração agradecido pelos feitos de Deus pode, de fato, ofertar de coração alegre e voluntário ao Senhor Jesus. Deus abençoe você. Prepare as tuas ofertas com antecipação para glorificar ao Deus que muito tem feito por você. Deus abençoe você e eu vejo você a próxima semana no resumo da 5ª lição deste trimestre.